bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo Xavier e esse aqui é o Podcast D, onde eu recebo sempre pessoas ilustres e incríveis para a gente falar um pouquinho de tudo do nosso universo, do design estratégico, design de produto, transformação através de tecnologia e design e pensamentos de inovação de uma maneira geral. E hoje eu tenho aqui comigo a Giovana, que eu vou ficar chamando de Gi o programa inteiro, como todo bom paulistano, não dá para falar Giovana, mas eu queria que você primeiro se apresentasse, contasse um pouquinho quem é você. Super feliz de ter você aqui com a gente, certeza que o papo vai ser super legal. Muito bem-vinda. Obrigada, Léo. Obrigada, gente de casa que está assistindo. Bom, sou Giovana, designer de formação, 16 anos aí na estrada, percorrendo muitos altos e baixos. Bom, acho que tentar dar uma resumida, eu sempre quis ser designer, mas eu não sabia que era esse o nome do negócio. Ah, que legal. Tanto que, quando eu fui fazer faculdade, eu fiz faculdade de desenho industrial, porque na época, não entregando a idade aqui, não existia um curso de design. Então, até eu chegar no curso, né, tive que bater um pouco de cabeça ali para entender o que eu queria fazer. Então, desde então, me encontrei muito na minha profissão. Por incrível que pareça, quando eu entrei na faculdade, eu queria ser ilustradora. Nossa, adorava HQ, história em quadrinho, Marvel, DC, meu sonho. Daí eu descobri que não dava muito dinheiro, né? Naquela época, pelo menos no Brasil, era um pouco mais desafiador. época. Daí acabei me encontrando na parte de design digital na época, né? Não tinha esse negócio de UX, UI, product design, esses bordões, eles não existiam ainda, né? E, enfim, logo na sequência, eu acabei entrando num estágio, que foi onde eu permaneci quase 12 anos, que foi ali no Itaú. Então, entrei sem nenhuma perspectiva, assim, putz, vamos lá no estágio, vamos descobrir o que dá pra fazer. Super novinha, saí de lá em 2024, estava como gerente de design system na época. E desde então eu tô na Caju hoje, como head de design, liderando um time incrível, multidisciplinar, numa empresa super bacana, tô curtindo muito, onde eu realmente tô podendo fazer aquilo que eu gosto. E se reinventando muito ao longo desse caminho, né? Porque a gente começa trabalhando de uma forma, Sim. e agora com diversos adventos de inteligência artificial, ways of working, essas barreiras que começam a ficar um pouco mais cinzas, né, entre as disciplinas, a gente tem que se reinventar e rever como que a gente se posiciona como designer, né? Então, que é justamente o desafio que eu tenho agora. Acho que é um resumo aqui e a gente vai conversando ali. Bora. Bora. Essa é a ideia. Mas deixa eu só voltar então lá quando você foi fazer o desenho industrial. Então, escola Bauhaus, forma e função, quer dizer, toda essa base do design você tem e carrega com você até hoje. Parte daí mesmo? Parte daí. Tive desenho técnico, ilustração, coisas com tinta ali, né, teoria das cores, e daí não sei mais o que, profundidade, perspectiva, tudo desenhando na mão, né, porque na época não tinha tablet, não tinha essas coisas. Comprar um MacBook, meu Deus do céu, né, era um olho da cara. Então a gente... Não que esteja muito barato hoje em dia também. Só pra gente lembrar. Exatamente. Aqui hoje tem as suaves parcelas, né? Tem. Mas realmente, então era tudo muito manual na época, né? Então realmente eu aprendi fazendo na mão, literalmente. Daí hoje com a tecnologia fica mais fácil, né? Mas e por que você vai pro digital já direto? Porque eventualmente já passaram por aqui no nosso programa algumas pessoas com a mesma formação que a tua, mas foram de verdade desenhar móvel. O Iaco, por exemplo, que a gente acabou de falar com ele foi desenhar, sei lá, alarme da Intelbras, foi fazer máquina de lavar roupa, quer dizer, foi fazer produto mesmo. Isso nunca te interessou? Você quis ir direto já pro digital? Como é que foi essa decisão lá no comecinho de carreira? Quando eu tava na faculdade, depois do primeiro, segundo ano mais ou menos, você tinha que escolher se você queria ir para design digital ou design do produto. Daí não é o design de produto que a gente tem hoje. Sim. Realmente é desenhar xícara, desenhar caneca, desenhar produto físico. E daí na época eu acabei optando pelo digital muito por conta da parte de ilustração, né? Que eu sempre gostei de ilustrar, gostei de desenhar. Então eu acabei indo para esse lado. E eu caí na parte de design de produto mesmo, da forma como a gente vê hoje, muito por conta do estágio mesmo. Sim. Então surgiu uma oportunidade, na época eu fui para desenhar tela de caixa eletrônica, assim, um negócio que as pessoas nem vão hoje mais pra agência, né? Então meio que acabei escolhendo esse caminho, mas não necessariamente por conta do UX, do UI, do product, mas por conta dessa parte de ilustração digital. Mas enfim, os caminhos acabaram se cruzando e daí estou aqui super feliz, amo o que faço. Enfim, o caminho ele tem um jeito ali de encontrar a gente. Isso é muito bacana mesmo. E ali no Itaú você foi passando por diversas áreas, como é que foi sua trajetória ali até chegar? E que é bacana que você vem do mundo
no limite, né? Pensando assim, super criativo, lúdico, ilustração, e você termina ali no mundo do design system, né? Que é, pô, componentização, tokens, padronizações, que aqui no limite, para quem olha de fora, pode até parecer coisas que não necessariamente se conversam tanto. Como é que você sai daquela jovem querendo ser ilustradora para cuidar de design system num bancão como Itaú? Conta um pouquinho dessa transformação, dessa evolução que você teve aí na carreira. Boa. Quando eu entrei ali no Itaú, eu entrei bem novinha, entrei como estagiária. O foco, como eu comentei, era muito desenhar interface para canal assistido, de agência, porque era o core na época do mundo financeiro do banco, assim, né? Eu entrei assim, putz, sem necessariamente querendo a zero de jogo permanecer lá, porque isso é muito novo, você ainda tá aprendendo o que você tá fazendo, e as coisas acabaram caminhando. Então, eu passei muito pelo mundo de B2B, né? Então, trabalhando na parte de Itaú Empresas, rede e tudo mais. Fiquei um bom tempo nesse segmento. E depois, quando eu acabei indo pro mundo de gestão, e até curioso, porque quando eu virei coordenadora lá no Itaú, por um bom tempo eu fiquei como coordenadora de Employee Experience, e que não necessariamente tem a ver com o mundo financeiro, né? Sim. Então a gente realmente cuidava ali da jornada dos colaboradores, das colaboradoras, das pessoas que passavam pelo Itaú e tudo mais. E daí, na sequência, eu acabei indo ali como assumir o time de Design Ops e System. E acho que é curioso que você trouxe, né? Que pode parecer um pouco antagônico quando a gente fala de ilustração, que é algo muito mais criativo e tudo mais. Só que dá pra fazer muita coisa com design system. Exatamente. Dá pra criar muita coisa. E poder me aproximar novamente, depois de muito tempo, do craft mesmo, ali da interface, do UI, pensar padrão, pensar em escala, pensar como que a gente habilita qualquer pessoa a conseguir construir experiências, foi o que realmente me cativou, assim, eu gostei muito. Tanto que hoje, esse permanece sendo um dos meus principais desafios ali na Caju, né? Então, quando eu fui pra Caju, eu fui muito com esse desafio. Como que a gente pensa num design com um craft mais polido, mais redondo, que realmente eleva essa experiência e que no final do dia também é escalável, né? Então, a gente habilitando o reuso, principalmente num momento que a gente tá numa época de pessoas que são builders, né? Então, qualquer pessoa pode jogar um prompt ali, escrever alguma coisa. Então, acho que acabo me aproximando, de certa forma, daquilo que eu gostava muito no início, de uma outra forma, repaginada, talvez. Acho que sim, acho que sim. E me conta, óbvio que você já coordenação, depois gerência, você já gerenciava times, obviamente, ali no banco, mas quando você vai para Caju, você vira a head da área, não é assim? O que mudou, né, do ponto de vista de visão de gestão, de cuidado de gente? E acho que é muito bacana, você que vem do mundo da EX, né, da Employee Experience, então, como é que isso tudo se combina e você se vê nesse lugar agora, liderando um time numa startup que super cresce, que é super admirada, assim? Como é que você se percebe hoje, a Giovana, líder de times, time multidisciplinar? E conta o que é essas multidisciplinas também que você tem aí abaixo do seu chapéu. Boa, é um desafio muito grande, assim, querendo ou não, porque eu acho que, independente do tamanho da empresa, o desafio ele não diminui, assim, né? Você é responsável por um resultado de uma disciplina, de uma área, dentro de uma empresa que conta muito com o seu trabalho e que acredita muito em design também. Eu lembro que na época que eu conversei com o Edu, que é o CEO também, com algumas outras pessoas, assim, você vê notoriamente o quanto que as pessoas realmente entendem o valor de um bom design, o valor de uma boa interface, de uma boa experiência, né? No final do dia precisa ser simples, mas não quer dizer que não precisa ser elevada no final, né? Então, foi um desafio, porque eu entrei para meio que formar a área e o time e o capítulo. A gente tinha algumas pessoas meio que designers ali, mas não necessariamente abaixo de uma área mesmo estruturada. E daí, durante esses, sei lá, meu primeiro 2 anos ali foi a gente conseguir primeiro solidificar, equalizar a senioridade dessas pessoas, para daí sim a gente começar a escalar e falar, putz, agora a gente realmente tem um time de design que sabe do que está fazendo, que tem profundidade no negócio, que realmente tem visão cliente e consegue ter autonomia no final do dia. Então, deu um frio na barriga, né? Porque a responsabilidade é grande, só que, enfim, deu tudo certo no final, tá? A gente tá indo, então hoje o time, é uma das perguntas que você fez, né? Como que é o time? Isso. É um time bem multidisciplinar, então a gente sempre fala muito que design no final do dia, acho que é sobre o mercado, né? Acaba sendo uma skill, né? Então, uma skill que você tem ali no seu cinto de utilidades. Então, a gente tem pessoas que manjam muito de UX e UI, a gente tem pessoas que
conhecem com profundidade a parte de pesquisa. Tem pessoas que são de motion, de ilustração, de system. Então, eu procurei montar um time muito multidisciplinar para ele se complementar também no final, né? Então, porque se a gente contrata muitas pessoas iguais, elas não vão pensar diferentes. É verdade. Então, como que a gente realmente traz essa pluralidade dentro da própria disciplina, para que as pessoas possam se complementar e aí sim a gente conseguir alavancar a qualidade daquilo que a gente faz, né? E daí eu acho que muito com foco também de trazer pessoas, que daí eu acho que tem a ver com design também, pessoas que sejam colaborativas e flexíveis, né? Realmente tenham um foco no problema e não na solução. Porque a gente sabe que como designer, muitas vezes a gente se apaixona pela solução, né? Não é bem por aí. Não só designer, né? Assim, a gente tende a se apaixonar pelas grandes ideias que a gente acha que a gente tem e acaba não abrindo muito mão delas. Você comentou, en passant, né, você conectou ali com o Edu, que é o CEO, e aí ele vê a importância do design. Como que é essa dinâmica hoje da importância real do design para o negócio, né? Tem uma discussão que é meio cansativa já, na verdade, que é, não, os designers têm que se conectar com o negócio, não tem que ser só técnico, só na entrega ou só no método. Mas a verdade é que no dia a dia as coisas vão se atropelando, você tem que fazer 1 milhão de entregas, tem um volume de coisas imensa, e muitas vezes mesmo times muito potentes acabam se vendo ali, de certa forma, reféns das várias sprints, das várias entregas, né, da PI Planning e tudo mais, e às vezes o pensamento conectado com o negócio, ou mais estratégico do design, acaba se perdendo. Como é que você mantém isso vivo e como que isso acontece lá na Caju? E pô, uma conexão com o CEO certamente ajuda muito, ser uma startup que entende e valoriza isso ajuda muito, mas como na vida real isso se mantém vivo, se mantém verdadeiro acima de tudo? Eu sempre falo para as minhas lideranças e para o time que eu não estou necessariamente, apesar de estar como head de design e responder pela disciplina e pela qualidade, eu não necessariamente montei um time de designers apenas. Eu sempre falo que a gente é um time que entende do cliente, tem profundidade no negócio e contribui com as nossas habilidades de design no final do dia. Então, eu sempre reforço muito isso, porque não adianta nada eu ter um ótimo craft e jogar uma tela maravilhosa ali que não tá resolvendo nenhum problema. Isso a IA já faz. Assim, Exato. essa é a principal diferença, que eu acho que é uma insegurança que acaba trazendo muito para as pessoas, principalmente que estão num momento um pouco mais inicial, intermediário, né, da carreira. E eu sempre trago isso muito pro time. A IA não vai substituir vocês se vocês souberem o que vocês estão fazendo, por que vocês estão fazendo. Porque isso é a parte humana, emocional, contextual, que não importa quantos textos e bases de informações você coloque na IA, não tá ali no dia a dia vendo a reação das pessoas, as interações, realmente fazendo um shadowing com o cliente, entendendo realmente qual é a dor, né? Então, eu sempre falo pro time para eles se fortalecerem muito nisso, porque quando a gente olha pro nosso mundo de design, as pessoas que talvez elas tenham muito foco apenas no craft, pelo craft, putz, talvez não seja mais por aí o design de produto, né? Talvez sejam pessoas que migrem para uma coisa mais, sei lá, etérea, arte ali, uma coisa mais disruptiva, mas a gente tem que ter essa profundidade. E é algo que eu cobro muito do time, inclusive, a gente também traz ali para a parte de entender como que tá a performance das pessoas, tudo mais, porque no final do dia a gente tem que gerar resultado, né? Sabe o que eu acho maravilhosa essa sua fala? Porque tem pipocado aí em alguns grupos de discussão de pessoas de design e até uma corrente ali de alguns posts também no LinkedIn, como eu gosto de chamar, com lideranças bem vocais e bem importantes no mundo do design aqui no mercado brasileiro, falando um pouco diferente, que agora que é a hora do designer olhar para o craft, olhar para esse refino, para o pixel perfect, que isso é que vai trazer exatamente o lado humano e a diferenciação. Confesso que eu não concordo necessariamente com isso, tá? Isso é bem importante dizer. Então é bom você trazer essa sua visão, porque tendo a acreditar ainda, assim como você bem trouxe, de que o craft, sim, é um elemento importante, mas ele tem que estar a serviço de algo, tem que ter um porquê, tem que ter uma razão, tem que ser possível de ser medido, comparado, e aí sim ser eventualmente escalado. Mas é uma parte, é um componente só, não é? Então, gostei disso e acho que lá nos comentários a gente vai ter um pouco desse burburinho, não é? Capaz. Do para onde vai, para onde vem, essa coisa do que vai ser essa pessoa de design. E que não necessariamente é um designer, mas é uma pessoa que pensa ali design com as IAs, não é?
E é natural ter um pouco de receio ainda, certo? Queria que você contasse um pouquinho a sua perspectiva. Você tocou no ponto das pessoas, vou perder emprego, não vou. É natural, na minha visão, pelo menos também, que existe esse receio, porque a gente abre qualquer post, lê qualquer matéria, é, de uma maneira bastante intensa e majoritariamente a gente lê sobre reduções de times por conta do emprego de IA ou para investir em IA. A gente lê sobre isso o tempo inteiro e não o contrário, que é, olha, agora meu time, a partir do uso de ferramentas e modelos e agentes, consegue produzir 10, 20, 30% mais, ou eu aumentei o meu time, não necessariamente de entregas repetitivas, mas construir, você já trouxe o termo, que é um bom termo para a gente explorar um pouquinho, que são os builders, né, que a partir dos métodos, das ferramentas, vão muito bem. O que você fala para o profissional de design hoje do seu time? O que você falaria para quem está assistindo a gente tem muitas pessoas de design que assistem a gente, sobre a real, assim, sem fantasia, sem Nick Disney. Como que você te pergunta assim, agora fala real, vai, de como é que essa coisa ferrou ou não ferrou? O que você conta pro time? Acho que é bem curioso, até o ponto que você trouxe, Léo, que algumas pessoas, elas acabam falando que o craft vai ser o grande diferencial. Eu acho que tem espaço para tudo no final Boa. do dia. Eu acho que, na minha perspectiva, pelo menos, a IA não necessariamente ela vai aniquilar a questão do craft nem nada. Só que não necessariamente a gente vai ter tanto espaço para as pessoas que façam somente isso e sejam especialistas. Porque uma vez que você define uma fundação muito sólida, você escala isso via um design system, você pega e automatiza alguns processos, não quer dizer que não vai ter alguém definindo isso nos bastidores, vai ter. Só que não vai ser um time extremamente inflado da maneira que era anteriormente. Então, eu vou ter, sim, pessoas muito especialistas e que vão trazer o craft para a mesa, ao passo que quando a gente olha a parte de operações, a gente vai ter pessoas que talvez sejam um pouco mais generalistas e consigam até ir de ponta a ponta. Tipo, desde a definição do produto até fazer o primeiro deploy de código. No final do dia, isso vai ser uma pessoa designer. Então, acho que, na verdade, eu vejo muito movimento de abrir mais os nossos horizontes. Eu lembro quando eu era designer que a gente ficava, mas, cara, não devia fazer assim o produto. Ou, essa pessoa aqui de engenharia, como que ela não entendeu que o handoff foi feito dessa forma? Putz, beleza, agora abriu espaço pra gente poder fazer de ponta a ponta. A faca e o queijo tá na nossa mão. Então, eu vejo muito isso mudando e trazendo novas oportunidades pra mesa, das pessoas. E, assim, até o que você comentou, né, das empresas demitindo e agora recontratando. Acho que, assim, nenhum dos extremos é válido, sabe? Perfeito. Acho que você fazer um corte, assim, muito grande, fazer um movimento muito drástico, como, sei lá, a gente pega a Amazon, que tá recontratando agora, e etc. Acho que talvez tenha sido muito cedo, não tenha entendido ainda o cenário, não tenha operado por um tempo, porque, querendo ou não, a inteligência artificial também é cara, né? Super. Assim, né? É cara no bolso e é cara pro meio ambiente. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Não é porque a gente tem todo o potencial que necessariamente é o mais saudável pra gente utilizar daquela forma. Então, eu vejo que a gente meio que tá entrando no meio do... É uma ferramenta. Hoje é inteligência artificial, amanhã pode ser outra coisa. Então, como que a gente se adapta, né? Eu penso muito quando, até voltando ali da ilustração, a gente desenhava no papel. Daí veio o tablet. Agora qualquer pessoa vai poder fazer um desenho digital? Sim e não. Daí depende da autoria que você quer, né? Você quer algo mais genérico? Talvez qualquer pessoa realmente consiga fazer. Você quer algo mais autoral? Putz, tem espaço. Então, não tô dizendo que vai ser fácil, torna um pouco mais desafiador, mas justamente porque a gente precisa se reinventar enquanto profissional. Uma coisa que, sei lá, depois dos meus 16 anos trabalhando, não adianta se remar contra a maré. Perfeito. Porque se você não fizer, vai ter alguém que faça. É isso. Entendeu? E eu acho que tem uma coisa valiosa também, né, na sua fala, que é o entendimento de que é uma ferramenta, exponencialmente muito potente, mas para você que tem 16 anos aí nesse mundo de design, é mais uma onda, não é? Que acontece, certamente talvez mais poderosa, com maiores impactos e tudo mais, mas sem dúvida nenhuma é algo que boas pessoas, bons profissionais vão se aproveitar disso. Fala um pouquinho do como você enxerga os builders, porque eu tive outro dia um papo com um bancão, e aí eles estão fazendo um piloto com 8 builders, 8 pessoas como builders, e muito mais by chance do que by design, né? Muito mais por acaso, eles decidiram pegar pessoas de produto. Os PMs, eles são os builders agora, que vão tentar buscar essa lógica de entendimento de ponta a ponta. E eu perguntei para você, mas por que pessoa de produto? Você acha que é melhor? Não, é só porque começou ali com um time de produto. Poderia ser o time de design, poderia ser o time de desenvolvimento e tudo mais.
mas eles vão começar a esse olhar de vamos criar builders dentro do banco. É curioso isso. Como você enxerga esse movimento? É mais uma palavra da moda? É um movimento que faz sentido? É uma oportunidade para as pessoas de design? O que é esse builder? Conta pra gente aí. Acho que quando a gente fala dessa palavra, parece que tá muito no hype agora, né? Só que é uma palavra que eu particularmente ouço há bastante tempo. Sim. Mas enfim, acho que agora a gente tem uma tecnologia que habilita isso um pouco mais em escala. Na minha perspectiva, é um movimento natural que vai acontecer. E essa pessoa builder, acho que vai depender muito do background dela, das skills, para ter um fit com um desafio. Então, dá um exemplo aqui. Se eu tenho um desafio muito grande, onde claramente, aonde eu preciso mexer o ponteiro é na experiência do usuário, então é uma questão realmente de usabilidade da interface, por que não uma pessoa que tem um background em skill de design tocar esse desafio de ponta a ponta? Porque é a melhor pessoa que vai entender do usuário, vai entender de arquitetura da informação, vai entender de usabilidade, de interface, etc, etc, e vai conseguir sanar a dor do usuário que muitas vezes não está conseguindo fazer determinada ação. Daí, o problema não necessariamente é valor do produto, ou product market fit, ou necessariamente até o desenvolvimento que foi feito. É claramente um problema de usabilidade. Cara, então pega essa pessoa, ela toca de ponta a ponta. Talvez não é uma pessoa que saiba codar. Putz, mas hoje a gente consegue fazer um agente, pluga com uma base de design system, você joga o arquivo do Figma, faz direto no cloud design e já sai o código. Você pede alguém ali para fazer um code review e acabou. Não, agora o problema que eu realmente tenho é um produto que eu quero entender se vai gerar valor para esse usuário. Por que eu não posso pegar uma pessoa de produto e ela fazer um MVP, um teste rápido, uma experimentação ali de ponta a ponta? Putz, percebi que tem product market fit, percebi que realmente resolve uma dor de cliente. Daí talvez faça sentido eu trazer pessoas que tenham skills mais profundos para eu começar a rampar esse produto e fazer mais robustez. Não adianta eu estafiar, sei lá, um PM, um designer, 3 dev para fazer uma prova de valor muito rápido que às vezes pode nem dar em nada. Então, acho que habilita muito a gente conseguir fazer pequenos experimentos, testar rápido e ter as melhores pessoas que vão resolver aquele problema naquele desafio. Não é perfil ou profissão, são habilidades, né? Um conjunto de habilidades que essa pessoa tem, quais são os desafios que tem ali no negócio, e montar. Mas a habilidade dos líderes e dos gestores para poder orquestrar isso tudo, porque no final das contas, você tem que conseguir ter esse mapa de habilidades ali das pessoas que estão contigo e pensando as pessoas, não é? Como que você trabalha esse olhar sobre o seu time, essas habilidades? Como você está preparando seu time para uso mais estruturado, mais intenso das IAs? Você está fazendo isso? A empresa, de uma maneira geral, está fazendo isso? Como é que está o estágio lá? Acho que o mercado está fazendo, está meio que forçando a gente a fazer essa mudança, tem muita saída. Então, assim, é bem boa essa pergunta, porque na minha visão, a minha responsabilidade enquanto liderança é preparar as pessoas para isso. Porque se eu não preparar e habilitar, na verdade, né? Porque se eu não faço isso, qual é o meu papel como gestora também? É isso. Então, assim, é um compromisso que eu tenho. São conversas, às vezes, desconfortáveis, porque agora aquilo que você achava que só você fazia, não necessariamente só você faz. Só que a gente sempre tende a ver o lado, talvez, mais negativo, mas pensa que agora algo que você não fazia, você pode fazer também. É isso aí. Então, sempre trago muito esse argumento e eu sempre falo, gente, usem AI, testem. Eu não sou contra. Podem testar. Se vai trazer produtividade, se vai facilitar o dia a dia de vocês, se vai realmente fazer com que a gente tenha mais tempo disponível para discutir aquilo que a gente realmente precisa, bora. Façam. Acho que a IA traz muito isso. Faz com que a gente consiga, talvez, chegar mais rápido nos problemas e nos temas que a gente realmente deveria despender mais tempo do que necessariamente só executando. Perfeito. Então, eu vejo muito dessa forma. Não acho que ela sozinha vai salvar o mundo. Porque, na minha visão, né, profissionais como nós, a gente só consegue trabalhar com IA porque a gente trabalhou anteriormente fazendo na mão. Então, ela gosta do negócio e fala, meu Deus do céu, que é isso? Que é isso, pelo amor de Deus? Não, tá tudo errado, não é isso que eu quero. Então, a gente consegue lidar com isso. E eu trago muito essa perspectiva pro time também, sabe? Isso é bacana. E me conta um pouquinho sobre como você acredita que seja um formato mais funcional da área de design dentro do negócio. Eu não sei exatamente como que é a estrutura lá hoje na Caju, com esse pouquinho ali do Itaú, é verdade, mas como é que está ao lado de produto, está abaixo de produto, está dentro de tecnologia, está ao lado de tecnologia? Como é que está organizacionalmente a área? E uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui, porque cada empresa é de um jeito, e a cada momento em cada empresa é de um jeito também, isso vai mudando.
E não tem resposta certa e errada aí, né? Na verdade, é o que funciona para aquele negócio naquele momento. Como é que funcionou de lá e como é que você acredita que tem que ser a melhor lógica de onde está cada área, cada papel? Como é que você pensa isso? Eu acredito muito num modelo que, pra mim, independe da onde o time tá funcionalmente, na verdade, assim, Boa. sabe? Acho que a gente fala muito de solid line, dotted line, pra mim, assim, whatever. As pessoas, elas têm que estar conectadas no negócio, elas precisam estar vivendo o dia a dia da operação, elas precisam saber quais são as dores de cliente. Eu preciso perguntar para uma pessoa de produto, né? Uma Sim, pessoa de design, uma pessoa de engenharia, a mesma pergunta e elas têm que me dar a mesma resposta, porque eles têm que estar numa sinergia muito grande. Então, independente de estrutura funcional, matricial, eu acredito e eu cobro isso dos meus times, das minhas lideranças, que elas estejam enfiadas dentro do contexto de produto e dentro do contexto de negócio. perfeito. Ao passo que eu também tenho hoje um time de Design Ops e System, que a gente tá até com essa era dos builders, a gente tá meio que, né, revendo, mas que é o time que daí vai sim ter o foco no craft, e aí Perfeito. sim vai pensar detalhadamente qual é o melhor corner radius, qual é o melhor peso de fonte, e vai fazer com que isso chegue de uma maneira escalável para as Pô, operações, interessante. para que eu não precise ter pequenas microdecisões dessas no dia a dia que muitas vezes geram inconsistência, Perdem tempo pra caramba. perde muito tempo e gera fricção no final do Exato. dia pro usuário. Sim. Então eu vejo muito isso. Eu tenho que ter um time que tá muito ali perto do negócio, pensando o problema, pensando o cliente. E daí eu tenho um time que realmente tá habilitando isso para que essas outras pessoas possam construir com autonomia enfim, no que for priorizado ali, enfim, no roadmap. E me diz uma coisa pra gente começar a ir emburacando pro final do nosso programa, porque por incrível que pareça, a gente nem gaguejou. É verdade! Não é É muito bom? verdade! Foi direto! O time de edição dessa vez não vai ter nem um pouquinho de suor pro nosso programa. E a gente está indo ali para os minutinhos finais. E aí eu gostaria de fazer, voltar um pouquinho e te perguntar sobre o papel da liderança feminina, né? Como é que você percebe isso hoje, o potencial, o valor disso? Você tem pessoas que te inspiraram na sua carreira, como mulheres e homens também, mas o que te trouxe para esse lugar de ser uma mulher, não é? Liderando um time que é algo que ainda não é, a maioria ainda não é tão usual necessariamente em ambientes mais complexos e tudo mais. Então, acho que tem um valor muito grande da sua liderança, acho que muita gente se espelha em você. E queria que você falasse um pouquinho dessa responsabilidade, de certa maneira, você tem de ser espelho para uma série de pessoas que estão entrando na carreira, mas também que você olhasse um pouquinho aí para a sua jornada e trouxesse aí quem são. Eu gostava de perguntar quem são os seus heróis e heroínas do design, ficou uma pergunta muito tensa para todo mundo. Quais são as pessoas que te moldaram, te inspiraram na carreira? Acho que é sempre bom a gente agradecer ou pelo menos fazer menção a quem ajudou a gente aí na Com carreira. certeza. Eu digo muito que o mundo da gestão não fui eu que escolhi, foi ela que me escolheu. Boa. Porque eu sempre, enfim, quando eu estava como analista e tudo mais, sempre gostei muito de ajudar as pessoas, passar o meu conhecimento pra frente mesmo, assim, sabe? E na época que eu virei coordenadora, ali que eu estava lá no banco, não tinha muita perspectiva para carreira em Y. Então eu acabei caindo e me apaixonei, adorei, enfim, acabei tendo uma evolução de carreira bacana. Mas obviamente que não foi fácil, né? Por muitos anos, e ainda acontece. Às vezes você entra numa reunião, você é a única mulher, ou tem só você e mais uma pessoa, né? E é muito comum a gente acabar achando que a gente tem que se adaptar ao contexto e ao cenário, e às vezes aflorar um pouco mais esse lado masculino nosso, enfim. E é algo que eu sempre procuro trabalhar e manter na medida. Eu não posso deixar de ser quem eu sou no final do dia. E se eu percebo que muitas vezes não tem espaço, não me cabe, acho que é mais sobre o espaço e menos sobre eu. Sem dúvida nenhuma. Eu sempre tento trazer dessa maneira, assim, sabe? E eu sempre procuro abrir espaço para quem tá vindo anteriormente. Tanto que hoje no meu time eu tenho só gerentes mulheres. Que bacana. E meu time hoje ali de design majoritariamente é feminino. Então, e isso foi algo que eu tive muito apoio e muito impulso da própria Caju também, pra gente poder trazer essa diversidade e essa pluralidade. Não só de gênero, mas também de raça e outras coisas também. Então, eu digo que hoje, com esse desafio que eu tive de montar esse time, eu também conscientemente procurei montar um time que fosse diverso. E eu acredito que a gente chegou lá. Porque senão, assim, se a gente... Eu sei o quanto que foi
desafiador chegar aonde eu tô. O que eu puder abrir de espaço e fazer com que algumas pessoas não passem pelo que eu passei, eu vou fazer. Perfeito. E daí você até me perguntou de pessoas, né, que marcaram minha carreira. Daí eu vou falar, depois eu vou mandar pra elas o vídeo. Teve a Bia Frendorfer também, que ela foi a minha... Não sei se eu falei sobre o nome dela certo, tá? Enfim, é um sobrenome alemão, acho que é meio difícil. Mas ela foi minha coordenadora na época no Itaú, ali em 2017, 2018. Ela me trouxe uma perspectiva muito bacana de liderança feminina. Eu acho que foi uma das primeiras pessoas que eu realmente me inspirei e me ajudou muito na minha carreira. E na sequência foi o Eric Carvalho também, que ele também foi o meu coordenador na época. E ele que me impulsionou e abriu esse caminho da gestão de pessoas pra mim. Eu lembro que na época eu tava muito conversando disso com ele. Ele falou, putz, Gi, tem uma vaga ali, por que você não vai, não se inscreve e tal? Conversei muito com ele. Ele realmente me deu esse impulso, sabe? Acho que a Bia me inspirou muito em como ser uma liderança forte e feminina e ter um domínio da técnica mesmo, da disciplina. E o Eric muito esse lado de gestão de pessoas, assim, sabe? E, enfim, daí a gente vai crescendo, vai, enfim, subindo. Acho que as relações que a gente anteriormente tinha com a nossa liderança direta quando a gente era analista muda um pouco quando você passa a ser uma liderança de gestão de pessoas, né? Porque você tem mais autonomia, são conversas mais espaçadas, enfim, etc. Mas acho que hoje também eu trago muito a figura do Edu, porque me abriu essa oportunidade também, acreditou no meu trabalho, e da Caju também de, enfim, confiar que eu conseguiria montar esse time incrível aqui, né? E também tem hoje a minha C-Level, que é a Fernanda também, a Nanda, que me inspira muito também, enquanto uma liderança mais executiva mesmo ali no nível de C-Level, né? Porque é muito desafiador você ver mulheres em nível de C-Level, né? Então, acho que é a primeira vez que eu tô tendo um contato, assim mesmo, com uma liderança, uma mulher ali, uma pessoa realmente que traz essa essência do feminino e que desenvolve um time que tá ficando incrível. Que bom, que demais. Pois é, estamos chegando de fato ao final e agora é hora de a gente dar a nossa dica para os nossos telespectadores e ouvintes também, porque a gente tem vídeo, tem áudio, a gente está em todas as plataformas desse mundão. Para te dar tempo de pensar, eu vou falar primeiro a minha. Pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser um podcast, pode ser um passeio, pode ser um restaurante, pode ser uma atitude, pode ser um pensamento, não tem limites aqui. Então, ontem é que o nosso programa, não sei quando vai ao ar, então assim, já vai estar meio velho quando eu falei isso, mas vai que você não assistiu o filme, então vou sugerir assistir ontem e sair, muito feliz ali do cinema, assistir o filme O Convite, né, dirigido e também tem na atuação a Olivia Wilde, e é um filme super bacana, e eu tava lendo hoje, porque eu falei, cara, meio que não li muito sobre o filme antes, assisti, achei incrível, eu falei, deixa eu ler um pouco o que estão falando desse filme. E por hora, né, esse ano, no Rotten Tomatoes é o filme com maior e melhor avaliação, tipo 96%, tá um negócio absurdo. Não sei se é pra tanto também, mas é realmente muito bom filme. 4 atores incríveis. Penélope Cruz e Edward Norton são um casal, o Seth Rogen e a Olivia Wilde são outro casal, ela dirige também. E eles se encontram no apartamento de um dos casais por uma noite, por queijos e vinhos, aquela coisa toda. E o filme inteiro se passa nesse apartamento, com 4 atores incríveis, cada um com estilos completamente diferentes também, interessante isso. E, cara, os diálogos são absurdamente bons, a direção obviamente é muito boa, porque são 4 pessoas o tempo inteiro juntas falando e num espaço no limite confinado, mas não vou dar nenhum spoiler, vá assistir O Convite, é muito bacana, vale. E a sua dica? A minha dica... Eu sou muito fã de filmes de terror e de livros de terror. Eu adoro. Eu e meu noivo, a gente vê vários durante o final de semana. Demais. Adoro. A gente, tipo, no começo eu tinha um pouco mais de medo, né? Se tomava mais susto. Hoje em dia a gente fica julgando a produção do filme. Mas eu pergunto antes de falar a dica. Filme de terror, filme de medo ou filme de susto? Porque filme de susto eu não consigo, não dá. Filme de medo até vai, mas o de susto eu morro de medo. Eu separo esses em 2 subgêneros, talvez. O quê? Você gosta mais do de susto ou do de medo mesmo? Assim, ou dos dois? O de susto com medo, que mas assim, eu gosto de filme de susto e por incrível que pareça, eu ainda tomo um susto depois de muitos anos vendo filme de terror. Mas acho que depende da produção um pouco mais, mas eu gosto dos dois. Tem aqueles que são mais sanguinolentos, daí tem aqueles que são mais, sei lá, um thriller assim, né, que você fica, vai acontecer alguma coisa, não acontece nada, né, no final. Eu gosto dos dois, eu gosto dos dois. Cadeira, a qualquer momento. Aí você fica assim com a bufada na frente, né?
Mas acho que a minha dica vai ser um filme até que a atriz ganhou como atriz coadjuvante, que é A Hora do Mal. Eu gostei muito desse filme. Eles passam numa cidadezinha bem pequena, onde algumas crianças de uma sala específica somem do dia pra noite. E eles acabam culpando a professora. Ali começa a ter um monte de suspeita. E daí começa a ser um pouco mais investigado. Daí começam a pegar umas gravações, começam a ver o que aconteceu. E assim, tem essa atriz, eu não vou me lembrar o nome, mas ela ganhou como atriz coadjuvante. Fazia muito tempo que eu não via um filme de terror levando um Oscar em alguma categoria, né? Acho que eles são muito injustiçados. Então eu indico, gosto muito. Vi no cinema, não pisquei quase nada, porque ficava ali olhando pra ver o que ia acontecer. Não sei se eu vou ver, não. Ah, mas vale a pena. Ele não é um filme de susto. Tá, então beleza. Ele não é um filme de susto. Eu encaro. Então, Ele não é um filme de susto. A Hora do Mal. É, A Hora do Mal. Indico muito. E eu também gosto muito de um outro, que é O Hereditário. Também não assisti. Ele é um filme de susto? Não sei, pra mim não foi. Então, se você tá na dúvida, certamente é, e já me ferrei numa Pra dessas mim aí. não foi, mas pode ser que pra alguém seja. Mas são filmes que eu gosto bastante, esses dois. Posso assistir os dois e te falo depois, então. E fala se a indicação foi boa. Quem tá em casa também veja, se não viu ainda, e fala depois. Boa. Excelente, Gi. Adorei o papo, foi incrível. Tenho certeza que vocês curtiram também. Te agradeço muito. Obrigado por ter vindo aqui falar comigo. E, bom, sigam a gente lá nas várias plataformas, as várias frentes que a gente tem, mas também tem um site que é mais fácil, podcastd.com.br. Tem um monte de programa legal. E mais esse daqui a pouco a gente vai subir também. Obrigadão, valeu demais. Obrigada a você, Léo. Obrigada, pessoal aqui do Podcast D. E uma honra. Maravilha. Obrigadão.